A pior parte não foi estar sozinha no casamento da melhor amiga. Nem foram os olhares de pena das outras convidados ou a maneira como as conversas paravam quando ela passava. A pior parte era ver Rebeca, sua suposta melhor amiga. Amiga desde a faculdade, ria e comemorava com pessoas que mal reconheciam a existência de Amélia. Noite. Amélia Johnson alisou seu vestido verde esmeralda pela 100ª vez e tentou se tornar invisível. Mesa 7. O salão de recepção fervilhava de risos e tilintar de copos, mas ela sentia como se estivesse assistindo a tudo através de um vidro grosso. Cada casal parecia brilhar de felicidade enquanto ela se sentava ao lado de uma cadeira vazia que deveria ter marcou o encontro dela. Sinto muito, Amélia. O colega de trabalho dela, Kevin, mandou uma mensagem naquela manhã. Intoxicação alimentar. Não posso ir ao casamento. Espero que você entenda. Ela entendeu perfeitamente. Kevin tinha encontrado na semana passada que o casamento de Rebeca seria destaque em uma revista local porque seu novo marido Michael era dono vários restaurantes de sucesso na cidade. De repente, ser acompanhante de Amélia para o que ele pensava que seria um pequeno. A cerimônia não era mais atraente. A dama de honra, irmã de Rebeca, Jéssica, brindou com sua taça de champanhe para chamar a atenção de todos. Amélia conhecia Jéssica há anos, mas a mulher nunca gostou dela. Esta noite, Jéssica. O sorriso parecia particularmente afiado. Quero dizer algo sobre o amor. Jéssica anunciou, sua voz ecoando pelo salão de recepção. O amor verdadeiro encontra todos eventualmente. Bem, quase todos. Dela. Olhos encontraram Amélia na mesa 7. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para encontrar o amor. Elas foram feitas para serem o apoio. Personagens das histórias de amor de outras pessoas. Risadas ecoaram pela multidão. Não risadas cruéis, mas do tipo que vinha de pessoas que pensavam estar ouvindo uma observação engraçada sobre a vida. Amélia sentiu suas bochechas queimarem enquanto vários convidados se viraram para olhar para a mesa vazia. Rebeca chamou sua atenção da mesa principal e deu uma aceno, mas não corrigiu a irmã. Não defendeu Amélia. Apenas sorriu e se voltou para ela. Novo marido. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Amélia tinha sido colega de quarto de Rebeca na faculdade. Ela tinha ajudado Rebeca através do divórcio de seus pais, suas lutas na escola de enfermagem e 3 relacionamentos terríveis antes. Michael. Quando Rebeca precisou de alguém para levá-la a entrevistas de emprego porque seu carro quebrou, Amélia estava lá. Quando Rebeca teve uma intoxicação alimentar na noite anterior ao seu exame de enfermagem. Amélia ficou acordada a noite toda cuidando dela. Mas aparentemente nada disso importava agora que Rebeca estava casada e cercada por sua nova família. A banda começou, tocando uma música lenta e os casais foram para a pista de dança. Amélia observou Rebeca dançar com seu pai, ambos chorando lágrimas de felicidade. Ela se lembrou de ajudar Rebeca a escolher seu vestido, de passar horas em lojas de noivas, ouvindo Rebeca se preocupar com cada detalhe. Você será minha dama de honra, é claro, Rebeca havia dito naquela época. Mas 3 meses antes do casamento, Rebeca ligou para dizer que tinha escolhido a irmã. A família vem em primeiro lugar, sabia? Amélia também tinha entendido naquela época. Ela sempre entendia. Um garçom se aproximou de sua mesa com um copo de vinho novo. Champanhe. Do cavalheiro no bar, disse ele, apontando para o outro lado da sala. Amélia olhou e viu um homem alto em um terno escuro caro a observando. Ele tinha cabelos castanhos, olhos gentis e o tipo de postura confiante que vinha de sucesso. Ele ergueu o copo levemente na direção dela. Ela sentiu uma pontada de esperança, mas ela se extinguiu rapidamente. Homens assim não notavam mulheres como ela. Ele provavelmente estava olhando para outra pessoa, ou talvez fosse algum tipo de erro. O homem começou a caminhar em direção à mesa dela, e o coração de Amélia disparou. Ele se moveu facilmente pela multidão, acenando educadamente para as pessoas que tentavam parar e falar com ele. Seu foco permaneceu nela. Com licença, ele disse quando chegou à mesa dela. A voz dele era calorosa e profunda do que ela esperava. Espero que não se importe com o champanhe. Você parece. Você precisa de um amigo. De perto,
ele era ainda mais bonito. Seu terno era perfeitamente cortado, e seu relógio provavelmente custou mais do que Amélia ganhou em 6 meses. Mas seu sorriso parecia genuíno, e havia algo gentil em seu expressão. Sou Ethan, disse ele, estendendo a mão. Ethan Mitchell. Amélia Johnson, respondeu ela, apertando a mão. Sua mão. Seu aperto era firme, mas não opressor. Seria terrivelmente atrevido da minha parte perguntar se eu poderia sentar. Para baixo? Amélia gesticulou para a cadeira vazia ao lado dela. É tudo seu. Meu encontro. Cancelado no último minuto. Ethan sentou-se e olhou ao redor do salão de recepção. Lindo casamento. Você está perto do... Noiva? Éramos melhores amigas, disse Amélia, mas se conteve. Somos melhores amigas desde a faculdade. Que maravilha! Amizades para a vida toda são raras. A música mudou para algo mais animado e a pista de dança se encheu de convidados risonhos. Amélia observou Rebecca girar em seu vestido de noiva, cercada por sua nova família e pelos amigos do marido. Posso perguntar? Você quer alguma coisa? Ethan disse, inclinando-se para que ela pudesse ouvi-lo por cima da música. Amélia assentiu. Você estaria disposto a me ajudar com alguma coisa? Prometo que não é inapropriado nem perigoso. Ela olhou para ele com atenção. Havia algo sério em sua expressão agora. Algo que a fez pensar que ele realmente precisava de ajuda. Que tipo de ajuda? De ajuda? Ethan olhou ao redor da sala e depois de volta para ela. Preciso que você haja como se fosse minha esta noite. Você já se sentiu invisível no momento em que você mais precisava de apoio? Você já se perguntou como seria ter alguém escolher você quando todos os outros ignoram você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e inscreva-se para ver como isso. Uma noite incrível se desenrola para Amélia. Amélia encarou Ethan, certa de que o ouvirá mal por causa da aliança. Eu estou. Desculpe, o que você disse? Eu sei como parece, disse Ethan, com a voz baixa e urgente. Mas preciso que você finja ser. Meu encontro hoje à noite. Só por algumas horas. Ela olhou ao redor do salão de recepção, imaginando se aquilo era algum tipo de brincadeira elaborada. Por que você precisaria que eu fizesse isso? Ethan passou a mão pelos cabelos, pela primeira vez desde que sentou-se. Ele parecia nervoso. Minha ex-namorada está aqui. Ela tem sido persistente desde o nosso término, há 6 meses atrás. Quando a vi do outro lado da sala mais cedo, ela começou a vir em minha direção com aquele olhar nos olhos. Que olhar? Oh. Uma que diz que acha que vamos voltar. Ele gesticulou discretamente em direção a uma mesa perto da pista de dança. Mulher de vestido vermelho conversando com a mãe da noiva. Amélia seguiu seu olhar e viu uma mulher loira deslumbrante em um vestido vermelho justo. Ela era tudo o que Amélia não era. Alta, confiante e cercada de admiradores. Ela é linda. Ela também é manipuladora, exigente e acha que meu dinheiro significa que ela é minha dona. Ethan se transformou. Voltando para Amélia. Vim a este casamento porque Michael é um bom amigo e parceiro de negócios. Eu não sabia que ela estaria aqui. Então, você. Meses. Você parecia precisar de resgate tanto quanto eu. Isso doeu, mas não foi errado. Ela estava sentada sozinha, sentindo pena de si mesma enquanto sua melhor amiga comemorava o dia mais feliz de sua vida. Além disso, Ethan continuou, vou te ficar devendo um favor, um grande favor, e sou alguém que pode pagar as dívidas dele. O jeito que ele disse isso deixou Amélia. Acho que ele estava falando de mais do que dinheiro. Havia algo em Ethan que a fazia querer confiar nele, mesmo embora tivessem acabado de se conhecer. O que acontece quando as pessoas fazem perguntas? Não sei nada sobre a sua vida. Vamos mantê-la simples. Nos conhecemos no trabalho. Estamos namorando há alguns meses e estamos indo com calma. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e pegou o telefone. O que você faz no trabalho? Sou coordenador de marketing. Bem, eu era até o mês passado. O que? O que aconteceu no mês passado? Cortes no orçamento. Tenho trabalhado como freelancer desde então, mas não está indo bem. A expressão de Ethan ficou mais séria. Atencioso. Marketing.
Isso é realmente perfeito. Alguém com experiência em marketing seria útil. Para quê? Eu vou. Te conto mais tarde. Agora mesmo, meu ex está vindo para cá. Amélia olhou e viu a mulher de vermelho caminhando em sua direção. A mesa com determinação. Seu sorriso parecia predatório. Então Ethan perguntou: Você vai me ajudar? Amélia pensou em ficar sentada sozinha o resto da noite, observando casais felizes dançando. Enquanto Jéssica fazia mais comentários sobre pessoas que não eram destinadas ao amor. Ela pensou em voltar para casa, para seu mundo vazio. Apartamento e passar o domingo enviando mais candidaturas a empregos que provavelmente seriam ignoradas. Então ela olhou para Ethan, que estava lhe oferecendo uma chance de se sentir desejada, mesmo que fosse só fingindo. Sim, ela disse. Eu te ajudo. O alívio tomou conta do rosto de Ethan. Obrigado. Já te devo uma. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela no momento em que a mulher de vermelho chegou à mesa. Ethan, querido, disse a mulher, com a voz. Querida, doce, mas com um quê de ousadia por baixo. Eu esperava te encontrar aqui. Olá, Caroline, Ethan, disse, sem soltar a mão de Amélia. Gostaria que você conhecesse minha namorada, Amélia. O sorriso de Caroline vacilou por um instante. Só um momento antes de voltar ao lugar. Namorada? Que inesperado! Amélia sentiu os olhos de Caroline examinando-a da cabeça aos pés, catalogando cada falha. O silêncio se estendeu. Desconfortavelmente. Prazer em conhecê-la, disse Amélia, surpresa com a firmeza da própria voz. Sim, bem. A atenção de Caroline voltou-se para Ethan. Eu esperava que pudéssemos conversar em particular sobre o acordo com Morrison. Não há nada a discutir, disse Ethan. Esse acordo foi fechado há meses. Mesmo assim, acho que deveríamos. Caroline. A voz de Ethan carregava um aviso. Estou aqui com Amélia, e eu gostaria de aproveitar a noite com ela. O sorriso de Caroline se tornou afiado. Claro. Quanto tempo? Vocês dois estiveram juntos? Amélia sentiu o pânico subir a garganta, mas Ethan apertou sua mão suavemente. 3 meses, ele disse. Os melhores 3 meses que tive em anos. A maneira como ele disse isso, olhando diretamente para Amélia com calor em seu olhos, quase a fez acreditar. Que romântico, disse Caroline. E onde vocês se conheceram? Através. Trabalho, disse Amélia, recuperando a voz. Ethan precisava de alguém com experiência em marketing. Ah, você trabalha para ele? Havia algo de desdenhoso no tom de Caroline que fez Amélia endireitar a coluna. Eu trabalho com ele. Nós somos parceiros. Não era exatamente verdade, mas o aperto de aprovação de Ethan em sua mão lhe disse que ela tinha dito a coisa certa. Parceiros, repetiu Caroline. Que moderno. A banda começou a tocar uma música lenta. E Ethan se levantou, ainda segurando a mão de Amélia. Você gostaria de dançar? Perguntou ele. Amélia assentiu, grata pela chance de escapar do escrutínio de Caroline. Enquanto Ethan a conduzia para a pista de dança, ela ouviu Caroline. Murmurou algo baixinho que soou como, veremos sobre isso. Você foi ótimo, Ethan sussurrou enquanto puxou Amélia para seus braços para a dança. Ela já me odeia. Ótimo! Isso significa que está funcionando. Amélia olhou, olhando para ele enquanto balançavam ao som da música. No que exatamente eu me meti? Ethan sorriu e, por um momento, ela esqueceu que tudo isso era fingimento, algo que poderia ser a melhor coisa que já aconteceu para nós dois. Dançar com Ethan era como entrar em uma vida diferente. Ele se movia com confiança, conduzindo-a facilmente. A música lenta enquanto outros casais balançavam ao redor deles. Amélia podia sentir os olhos observando-os, mas pela primeira vez, a atenção não a fez querer desaparecer. Você dança bem, disse ela, olhando para ele. Minha mãe insistiu em ter aulas quando eu tinha 12 anos. Eu odiava na época, mas sou grata agora. Isso transparece. Ethan a girou gentilmente, e quando ela voltou para ele, seu sorriso era genuíno. Você não é o que eu esperava quando fui até sua mesa. O que você esperava? Alguém que precisava ser resgatado, mas você está me resgatando tanto quanto.
A música terminou, mas Ethan não. Soltou a mão dela enquanto caminhavam de volta para a mesa. Caroline não estava em lugar nenhum, mas Amélia notou outras. Convidados os observavam com interesse. Amélia. Uma voz familiar chamou. Rebecca estava caminhando em direção a eles, sua. O vestido de noiva arrastava-se atrás dela como uma nuvem de seda branca. Seu rosto demonstrava confusão e curiosidade. Rebecca, oi. Amélia disse, subitamente nervosa. Parabéns novamente. Está tudo lindo. Obrigada. Os olhos de Rebecca. Mudou-se para Ethan, depois para suas mãos unidas. Acho que não nos conhecemos, Ethan. Mitchell, disse ele, estendendo sua mão livre. Mão. Parabéns pelo casamento. Obrigada. Rebecca apertou a mão dele, mas... Fiquei olhando para ele e para Amélia. Amélia, pensei que o Kevin fosse seu acompanhante. Ele passou mal, disse Amélia. Ethan. Veio em vez disso. Em vez disso, as sobrancelhas de Rebecca se ergueram. Quer dizer que estamos namorando? Ethan disse suavemente. Eu sei que Amélia estava animada para me apresentar a sua melhor amiga. A expressão de Rebecca mudou para algo que Amélia não conseguiu interpretar. Surpresa misturada com algo que poderia ser preocupação. Isso é maravilhoso. Rebecca disse lentamente. Há quanto tempo vocês estão juntos? Alguns meses, Amélia disse, mantendo a história. E eu nunca ouvi falar dele. Amélia sentiu um calor subir pelo pescoço. Rebecca estava certa em desconfiar. Eles tinham conversado por telefone na semana passada, e Amélia definitivamente não mencionou namorar ninguém. Queríamos manter as coisas em segredo no começo, disse Ethan, aproximando-se de Amélia. Você sabe como é com os novos relacionamentos. Às vezes é melhor ver como as coisas evoluem antes de contar a todos. Claro, disse Rebecca, mas... Seu tom sugeria que ela não acreditava muito nisso. Bem, eu deveria voltar para Michael. Mas definitivamente deveríamos pegar. Em breve, Amélia. Com certeza, Amélia concordou. Depois que Rebecca foi embora, Amélia desabou ligeiramente. Ela sabe que tem algo errado. Ela está desconfiada porque você pareceu culpado, disse Ethan. Gentilmente. Se vamos ser convincentes, você precisa agir como se estivesse feliz por estar aqui comigo. Estou feliz. Para estar aqui com você, disse Amélia, mas então se conteve. Quer dizer, sou grata pela sua ajuda. Mas você está feliz? A pergunta era simples, mas fez Amélia refletir. Quando foi a última vez que ela se sentiu genuinamente feliz? Não contente. Não estou bem, mas estou feliz. Estou me divertindo mais do que esperava, disse ela honestamente. Ótimo! É isso que eu quero ouvir. Um garçom apareceu com novas bebidas, e Ethan lhe deu uma gorjeta generosa. Quando se sentaram novamente à mesa, Amélia percebeu como tudo parecia diferente agora. A cadeira vazia havia sumido, substituída pela presença calorosa de Ethan. Olhares de pena se transformaram em olhares curiosos. Fale-me sobre você, disse Ethan. Se é para a gente namorar, eu deveria saber mais do que apenas seu nome e profissão. O que você quer saber? Tudo. Onde você cresceu? O que você ama? O que te faz rir? Amélia tomou um gole de champanhe e ganhou tempo. Fazia tanto tempo que ninguém lhe fazia esse tipo de pergunta. Eu cresci em Cleveland, disse ela. Meus pais são ambas professoras. Tenho uma irmã que é casada e mora na Califórnia. Você é próxima da sua família? Muito. Eles se preocupam sobre eu ser solteira na cidade grande, mas eles me apoiam. E os amigos? Além da Rebecca? Amélia. Hesitei. Não sou muito bom em fazer amigos. Rebecca e eu nos conhecemos na faculdade e simplesmente nos demos bem. A maioria dos meus outros. As amizades acabaram depois da formatura. Isso não é incomum. Amizades adultas são mais difíceis de manter. E você? Conte-me sobre sua vida. A expressão de Ethan tornou-se mais cautelosa. Comecei minha primeira empresa aos 25 anos. Foi uma startup de tecnologia que foi comprada 3 anos depois. Usei esse dinheiro para abrir minha empresa atual, que faz o quê?
Desenvolvimento de software principalmente para sistemas de saúde. Ajudamos hospitais e clínicas a gerenciar melhor os dados dos pacientes. Eficientemente. Isso parece importante. E é lucrativo, o que não? Magoado. Havia algo em seu tom que sugeria que o dinheiro não era algo inteiramente bom. Foi assim que você conheceu Caroline? Ela era diretora de marketing de uma das empresas que contratamos. Namoramos por 2 anos. Ele parou. Eu pensei que a amava, mas, olhando para trás, acho que eu estava apenas sozinho. O que mudou? Percebi que ela nunca me fazia perguntas. Como as que acabei de perguntar. Ela sabia meu patrimônio líquido, minha agenda de negócios e minha pontuação de crédito, mas ela não sabia o que me fazia rir ou o que eu fazia nas manhãs de domingo quando não tinha ninguém por perto. O que você faz nas manhãs de domingo? Ethan sorriu. Eu faço panquecas e leio romances de mistério. Muito emocionante. Eu adoro mistério. Romances. Qual é a sua autora favorita? Louise Penny. Você, Agatha Christie. Escolha clássica. Eu sei. Clássica por um motivo. Conversaram por mais 1 hora, compartilhando histórias e descobrindo conexões surpreendentes. Ethan também cresceu em Ohio, apenas 2 horas da cidade natal de Amélia. Ambos se amavam. Caminhadas, odiava comédias românticas e tinha relacionamentos complicados com as redes sociais. Esta é a conversa mais longa. Estou com alguém novo há meses, admitiu Amélia. O mesmo aqui. A maioria das pessoas quer falar sobre negócios ou me perguntar por favores. É por isso que você não gosta de ser rico? Ethan pareceu surpreso. Como você sabia que eu não gosto? Do jeito que você disse que era lucrativo. Como se estivesse se desculpando por ter dinheiro. Você é muito observador. É uma defesa. Mecanismo. Quando você se acostuma a ser ignorado, aprende a prestar atenção aos detalhes. Não acho que você seja alguém que deveria ser ignorado. A sinceridade em sua voz fez o coração de Amélia disparar. Mesmo que tudo isso fosse fingimento, Ethan tinha uma forma de fazê-la se sentir vista, algo que ela não sentia há anos. A banda anunciou a última dança, e os casais começou a se mover para a pista para uma última música. Vamos? Ethan perguntou, de pé, e oferecendo a mão. Provavelmente deveríamos fazer mais uma aparição. Amélia concordou. Enquanto dançavam ao som da canção romântica lenta, Amélia se viu esquecendo que tudo aquilo era uma encenação. Ethan a abraçou forte, e ela sentiu o cheiro. Sua colônia, sentir o calor de sua mão em suas costas. Quando ela olhou para ele, ele já estava observando com expressão que ela não conseguia decifrar. Obrigado, disse ele suavemente. Por esta noite, por me ajudar. Obrigado por perguntando. Posso te perguntar mais uma coisa? O quê? Você gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Não como encontros de mentira. Como pessoas de verdade que gostavam de conversar. Amélia prendeu a respiração. Isso não fazia parte do acordo que haviam feito. Tem certeza? Tenho certeza. A menos que você não queira. Ela pensou em dizer não. Sobre guardar isso como uma linda lembrança de uma noite perfeita. Mas olhando nos olhos de Ethan, ela percebeu que não queria que isso acabasse. Eu gostaria disso, ela disse. Ótimo! Eu esperava que você dissesse. Sim. Quando a música terminou e a recepção começou a terminar, Amélia sentiu-se como a Cinderela se aproximando da meia-noite. Logo, a magia acabaria e ela voltaria a ser uma Amélia comum, sem emprego e sem perspectivas. Mas talvez, apenas talvez, a magia não precisava acabar de jeito nenhum. Na noite seguinte, Amélia ficou em frente ao seu armário pela 3ª vez em 20 minutos, questionando cada escolha de roupa. O casamento tinha sido formal, dando-lhe uma desculpa para usar o seu melhor vestido. Mas esta noite era diferente. Esta noite era real. Ethan havia enviado uma mensagem para ela naquela manhã com um endereço e mensagem simples. Ansiosa por esta noite. Vestida confortavelmente. Ela escolheu um jeans escuro, um azul suave. Suéter e botas de cano curto. Era casual o suficiente para se sentir como ela, mas elegante o suficiente para onde quer que ele estivesse. Levá-la.
O endereço levou a um pequeno restaurante italiano entre uma livraria e uma floricultura. Não era o lugar caro e chamativo que ela esperava. Em vez disso, parecia aconchegante e íntimo com toalhas de mesa xadrez, o brilho suave de velas e garrafas de vinho. Ethan já estava esperando em uma mesa de canto e, quando a viu, seu rosto se iluminou com genuíno prazer. Ele se levantou quando ela se aproximou, e ela percebeu que ele também estava vestido casualmente com roupas escuras. Principalmente reuniões, mas fiquei pensando na noite passada. Bons pensamentos, espero. Ótimas ideias. Gostaria de saber se você teve tempo para pensar no que quer fazer a seguir. Em termos de carreira, quero dizer. Amélia sentou-se com o cardápio. Você está me oferecendo um emprego? Estou lhe oferecendo opções. Ontem, você disse que estava freelancer, mas não estava indo bem. Hoje, tem uma vaga de marketing que precisa ser preenchida. Ethan, você não. Preciso. Não estou oferecendo porque sinto pena de você, disse ele com firmeza. Eu estou oferecendo porque preciso de alguém bom e, depois de falar com você ontem à noite, acho que você pode ser exatamente o que eu estou procurando. Procurando. Você mal me conhece. Eu sei que você é inteligente, observador e consegue pensar rápido. Eu sei que você se importa. Fazer as coisas direito e não ter medo de trabalhar duro. Ele se inclinou para a frente. Essas são as qualidades que eu preciso. Amélia. Senti uma familiar pontada de esperança misturada com ceticismo. O que o trabalho envolveria? Minha empresa está lançando um novo produto em 6 meses. É um software que ajuda pequenos consultórios médicos a gerenciar a comunicação com os pacientes. Precisamos alguém para desenvolver a estratégia de marketing do zero. Isso parece desafiador. Mas também é uma oportunidade de construir algo do zero. Você teria uma equipe, um orçamento real e a liberdade de ser criativo. O garçom voltou para anotar os pedidos. Depois que ele saiu, Amélia olhou para Ethan do outro lado da mesa. Por que você está fazendo isso? Porque eu preciso de um diretor de marketing e você precisa de um emprego. É prático. É só prático. Ethan ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta. Não é só prático. Eu gosto de você, Amélia. Gosto de conversar com você. Quero ver o que você consegue fazer quando alguém lhe dá uma chance de verdade. E se eu for péssimo nisso? E se você for brilhante nisso? A possibilidade pairava entre eles como uma ponte que ela tinha medo de atravessar. Eu precisava saber mais. Sobre a empresa, o produto, o cronograma, ela disse. Claro. Venha amanhã de manhã e eu lhe mostrarei tudo. Conheça a equipe, veja o escritório, faça as perguntas que quiser. E se eu decidir que não é o certo para mim? Então você vai embora. Sem ressentimentos. Mas espero que você dê uma chance séria. A comida chegou e eles passou a próxima hora falando sobre trabalho, viagens e livros. Ethan contou a ela sobre crescer com pais que esperavam que ele, para se tornar um médico ou advogado, e como abrir sua própria empresa foi um ato de rebelião que valeu a pena. Eles estão orgulhoso de mim agora, disse ele. Mas houve alguns anos em que os jantares em família eram muito tensos. O que mudou a situação deles? Mentes. Sucesso principalmente. É difícil argumentar com resultados. Ele fez uma pausa. O que? Sobre seus pais? Eles apoiam sua carreira? Eles tentam apoiar. Minha mãe continua me enviando ofertas de emprego para cargos de marketing em Cleveland. Ela quer que eu me mude para casa e me estabeleça com alguém estável. E o que você quer? Eu quero ter sucesso em algo que me apaixona. Eu quero para construir uma vida com a qual estou animado para acordar. É exatamente isso que eu também quero. Depois do jantar, Ethan a acompanhou até sua carro. O ar da noite estava fresco, e Amélia puxou o suéter para mais perto do corpo. Obrigada por esta noite, ela disse. E pela oportunidade. Quer eu a aproveite ou não, agradeço por ter pensado em mim. Obrigado por me dar uma chance de mostrar que sou mais do que apenas alguém que precisava de uma namorada falsa. Eles ficaram perto do carro dela e Amélia sentiu o peso do momento. Era ali que a noite terminava educadamente ou se transformava em algo mais. Amélia,
Ethan disse suavemente. Sim, espero que você aceite o emprego, mas mesmo que não aceite, espero. Você vai me deixar te levar para jantar de novo, mesmo que não estejamos fingindo namorar. Principalmente se não estivermos fingindo. Ele aproximou-se e, por um momento, Amélia pensou que ele fosse beijá-la. Em vez disso, estendeu a mão e puxou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Te vejo amanhã de manhã, disse ele. 10 horas estarei lá. Enquanto dirigia para casa, a mente de Amélia fervilhava de possibilidades. A oferta de emprego era generosa, talvez generosa demais. Mas havia algo. Aos olhos de Ethan, quando ele falava sobre sua empresa, uma paixão que ia além das margens de lucro e relatórios trimestrais. E havia algo mais, algo que a fez pensar que aquele jantar tinha sido tão significativo para ele quanto para ela. Seu telefone vibrou. Com uma mensagem de texto enquanto estacionava em frente ao seu prédio. Obrigada por uma noite perfeita. Durma bem. Ela respondeu rapidamente. Obrigada pelo melhor dia que tive em meses. Vejo você amanhã. Enquanto se preparava para dormir, Amélia se viu imaginando como seria trabalhar com Ethan, vê-lo todos os dias para construir algo. Juntos. Era perigoso esperar demais. Mas, pela primeira vez em semanas, ela sentiu que coisas boas poderiam. Realmente seria possível. Amanhã, ela aprenderia mais sobre sua empresa e tomaria uma decisão que poderia mudar tudo. Esta noite, ela se permitiria acreditar que às vezes os contos de fadas continuavam depois da meia-noite. O prédio de escritórios de Ethan não era nada parecido com o que Amélia esperava. Em vez de uma torre de vidro estéril, ela se viu em frente a um antigo armazém em uma área moderna do centro da cidade. O exterior de tijolos foi suavizado por grandes janelas e era trepadeira, dando-lhe uma sensação quase residencial. No interior, o espaço era aberto e iluminado com janelas expostas. Paredes de tijolos, pisos de concreto polido e plantas por toda parte. Os funcionários trabalhavam em mesas altas, em confortáveis salas de estar. Áreas e em salas de conferência com paredes de vidro. O ambiente era descontraído, mas concentrado. Amélia, Ethan chamou enquanto. Ela ficou parada no saguão, absorvendo tudo. Ele se aproximou com um sorriso caloroso, vestido com jeans e um suéter azul marinho. Bem na tempo. Este lugar é incrível, ela disse. Honestamente, não é o que eu imaginava. O que você imaginou? Algo mais corporativo, mais intimidador. Eu queria criar um espaço onde as pessoas realmente querem passar o tempo. Vamos, deixe-me mostrar-lhe o local. Ele a conduziu pelas diferentes áreas, apresentando-a a membros da equipe e explicando como a empresa estava organizada. Todos pareciam genuinamente felizes em conhecê-la, e vários. As pessoas mencionaram que Ethan vinha falando em contratar um diretor de marketing há meses. É aqui que você está trabalhando, disse Ethan, parando em um escritório de esquina com grandes janelas com vista para a rua. Se você pegar o posição, o escritório estava vazio, mas convidativo, com estantes embutidas e espaço suficiente para uma mesa adequada e área de reunião. É lindo, disse Amélia. Mas parece bom demais para alguém que você conhece há 2 dias. É. Não é muito bom para alguém que vai nos ajudar a alcançar milhares de pequenos consultórios médicos em todo o país. Eles. Acomodou-se em cadeiras perto da janela, e Ethan pegou um tablet. Deixe-me mostrar no que estamos trabalhando. Para o próximo. Ora, ele a apresentou ao produto que estavam desenvolvendo. Era um software que ajudaria pequenos consultórios médicos. E as clínicas se comunicam de forma mais eficaz com seus pacientes, enviando lembretes de consultas. Preencheu o espaço. Eu quero emprego, ela disse. O rosto de Ethan se iluminou. Sério? Sério? Quando posso começar? Amanhã, se quiser. Vamos acertar todos os detalhes, salário, benefícios, tudo. Mas estou muito feliz por ter você na equipe. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por apostar em nós. Eles passaram o resto da manhã resolvendo os detalhes práticos. O salário era maior do que Amélia esperava. Os benefícios eram excelentes e ela teria uma equipe de 3 pessoas para trabalhar. Quando terminaram o papelada, a assistente de Ethan bateu na porta. Desculpe interromper, disse ela, mas seu almoço de negócios está aqui.
Já. Ethan olhou para o relógio. Desculpe, Amélia. Tenho um almoço com um cliente. Que não posso remarcar. Claro. Eu provavelmente deveria ir para casa e começar a me preparar de qualquer maneira. Na verdade, Ethan disse. Você gostaria de jantar hoje à noite para comemorar seu novo emprego? Eu adoraria. Ótimo. Te pego às 7. Enquanto Amélia voltava para o carro, ela sentiu como se estivesse flutuando. Ela tinha um bom emprego em uma empresa que ela acreditava e um chefe que valorizava suas opiniões. Mais do que isso, ela tinha Ethan, que parecia ver potencial nela. Às vezes, ela se esquecia disso. Seu telefone tocou quando ela chegou ao carro. O nome de Rebecca apareceu na tela. Oi. Amélia respondeu. E aí, você? Como você está depois do casamento? Estou bem. Muito bom, na verdade. Queria falar com você sobre o seu encontro, Ethan. Amélia. Sentiu o estômago apertar. E ele? Onde você o conheceu? Você nunca mencionou namorar ninguém. Eu disse que nós conheceu no trabalho, mas você não tem um emprego agora. Rebecca estava certa. E Amélia percebeu que precisava ser mais cuidado com a história dela. Eu estava fazendo um trabalho freelancer para a empresa dele. Começamos a conversar e as coisas se desenvolveram. Daí. Ele parece legal, mas você não acha que está indo rápido demais? Vou levá-lo para o meu casamento quando você tiver. Só estou namorando há alguns meses. Está tudo bem, Rebecca. Eu consigo lidar com meus próprios relacionamentos. Eu sei que você consegue. Eu só preocupo-me com você. Você é tão confiante e às vezes as pessoas se aproveitam disso. Ethan não está se aproveitando de mim. Como? Você sabia? Você mesma disse que ele é rico. Talvez ele esteja procurando alguém que não faça exigências. A sugestão doeu porque ecoava os próprios medos de Amélia. Preciso ir, disse Amélia. Mas estou bem. Sério? Ok, mas se precisar conversar, estou aqui. Depois de desligar, Amélia ficou sentada no carro por alguns minutos pensando sobre as palavras de Rebecca. Ela estava sendo ingênua? O interesse de Ethan por ela era bom demais para ser verdade? Então ela pensou em como ele falou sobre sua empresa, a paixão genuína em sua voz quando descreveu ajudar pequenos médicos. Práticas. Ela pensou em como ele ouvia suas ideias e valorizava suas opiniões. Talvez fosse bom demais para ser verdade. Mas, pela primeira vez na vida, ela escolheria acreditar em algo maravilhoso em vez de esperar que tudo desmoronasse. Esta noite, ela celebraria seu novo emprego e veria onde esse relacionamento inesperado poderia levar. Amanhã, ela começaria a construir a vida que sempre quis. 3 semanas depois de começar seu novo emprego, Amélia sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Seus dias estavam cheios de projetos interessantes, desafios criativos e colegas que realmente ouviram suas ideias. As noites eram passadas com Ethan, compartilhando jantares, longas caminhadas e conversas que duravam até meia-noite. Tudo estava indo perfeitamente, e era exatamente por isso que ela deveria ter previsto o problema. Tudo começou com um telefonema. Uma tarde de quinta-feira. Amélia estava em seu escritório revisando dados de pesquisa de mercado quando sua assistente bateu à porta. Tem alguém aqui para te ver, ela disse. Ela não tem hora marcada, mas diz que é urgente. Quem é? Caroline Westfield. Ela diz que te conhece. O estômago de Amélia revirou. Caroline era a ex-namorada do Ethan, a mulher do vestido vermelho do casamento. O que ela poderia querer? Mande-a entrar. Amélia disse, tentando manter a voz firme. Caroline entrou no escritório como se fosse dona do lugar. Ela estava apenas tão deslumbrante quanto Amélia se lembrava, vestindo um terno de grife e carregando uma bolsa que provavelmente custou mais do que aluguel mensal da Amélia. Amélia, disse Caroline com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que escritório lindo! Ethan certamente cuida de seus funcionários. Caroline, o que posso fazer por você? Eu estava esperando que pudéssemos bater um papo. De mulher para mulher. Amélia apontou para as cadeiras perto da janela. Sobre o quê? Caroline sentou-se. Abaixou-se e cruzou as pernas elegantemente.
Sobre o Ethan, é claro. E sobre esse pequeno acordo que vocês dois têm. Eu não sou. Tenho certeza do que você quer dizer. Ah, qual é? Nós dois somos adultos aqui. Eu sei como o Ethan é quando está realmente interessado em alguém. E o que eu vi no casamento não foi isso. Amélia sentiu o rosto corar, mas manteve a voz calma. Você está errada. Estou. Diga-me, quando vocês se conheceram de verdade? Não vejo como isso seja da sua conta. Caroline. Riu. Vocês se conheceram no casamento, não é? Ele precisava de um encontro para me evitar e você estava convenientemente sentada sozinha. A precisão do convidado fez o coração de Amélia disparar, mas ela não respondeu. Eu pensei que sim, continuou Caroline. A questão é, o que ele te prometeu em troca? Dinheiro? Um emprego? Ela olhou ao redor do escritório, significativamente. Ambas. Você precisa ir embora. Estou tentando te ajudar, Amélia. Você parece uma pessoa legal, mas está se metendo em encrenca. Ethan não sai com mulheres como você. Mulheres como eu. Mulheres comuns. Mulheres que precisam. Resgate. Ele gosta de seus casos de caridade por um tempo, mas eventualmente se cansa e parte para alguém mais adequado. Cada palavra foi projetada para ferir e estava funcionando. Caroline estava expressando cada insegurança que Amélia estava tentando esconder. Ignorar. Se isso é verdade, por que você está aqui? Porque eu me importo com o Ethan e vejo que ele está cometendo um erro. Ele pensa. Ele quer algo real e simples, mas não é quem ele é. Ele precisa de alguém que entenda o seu mundo, o seu. Responsabilidades. Alguém como você? Exatamente como eu. Amélia se levantou. Esta conversa acabou. Por favor, saia. Caroline levantou-se graciosamente e alisou a saia. Pense sobre o que eu disse, Amélia. Pergunte a si mesma se isso é realmente amor ou se você é apenas uma solução conveniente para um problema temporário. Depois que Caroline saiu, Amélia fechou a porta do escritório e sentou-se pesadamente na cadeira. A mulher. Palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias dúvidas e os avisos de Rebeca. Ela estava sendo ingênua? Ethan havia oferecido o trabalho dela só para mantê-la por perto. O relacionamento deles era real ou ela estava apenas desempenhando um papel na vida dele? O telefone dela. Animada com uma mensagem do Ethan, ansiosa para jantar hoje à noite. Tenho algo especial planejado. Normalmente, uma mensagem como essa a teria feito sorrir. Hoje, isso fez seu estômago revirar de ansiedade. Naquela noite, Ethan escolheu acordá-la às 7 horas, como planejado. Ele parecia animado com alguma coisa, praticamente pulando de energia enquanto dirigiam. Do outro lado da cidade. Para onde estamos indo? Perguntou. Conseguia pensar nas palavras de Caroline. Isso é incrível, disse ela, tentando corresponder ao entusiasmo de Ethan. Eu queria esta noite para ser especial. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Estas últimas semanas foram incríveis. Você fez. Tudo na vida funciona melhor. Ethan, eu sei que não estamos juntos há muito tempo. Mas sinto como se estivesse esperando por você a vida toda. Suas palavras deveriam tê-la enchido de alegria. Em vez disso, elas a fizeram. Ela se sentiu culpada e confusa. Foi por isso que você me contratou? Perguntou ela. Ethan pareceu confuso. O que você quer dizer? Você me ofereceu emprego porque queria me manter por perto? Porque era conveniente. De onde veio isso? Amélia puxou a mão. A Caroline veio me ver hoje. A expressão do Ethan escureceu. O que ela disse? Que você realmente não se importa comigo. Que eu sou apenas um caso de caridade do qual você vai se cansar. Eventualmente. E você acreditou nela? Não sei no que acreditar. Tudo isso aconteceu tão rápido, Ethan. O trabalho, nós. Tudo. Talvez seja bom demais para ser verdade. Não é bom demais para ser verdade. É simplesmente bom. Como você pode ter certeza? Ethan ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes da cidade. Porque eu nunca me senti assim antes, disse ele finalmente. Não com a Caroline. Não com ninguém. Quando estou com você, me sinto eu mesmo. Não o empresário de sucesso ou o cara rico de quem todo mundo quer alguma coisa.
Só o Ethan. Mas e se a Caroline estiver certa? E se formos muito diferentes? O quê? Se não formos? E se as diferenças forem o que fazem isso funcionar? Amélia queria acreditar nele, mas as dúvidas eram muito grandes. Forte. Acho que preciso de um tempo para entender isso, disse ela. Um tempo separados. Hora de pensar em nós, no trabalho, em tudo. Ethan assentiu lentamente. Se é isso que você precisa. O caminho de volta para o apartamento dela foi tranquilo e tenso. Quando pararam em frente à sua prédio, Ethan se virou para ela. Amélia, o que quer que Caroline tenha dito? Seja qual for a sua dúvida, lembre-se de uma coisa. Eu te escolhi. Não porque você fosse conveniente ou fácil, mas porque você é extraordinário. Eu não sinto. Extraordinário. Essa é uma das coisas que eu amo em você. A palavra amor pairava entre eles, carregada de significado e possibilidade. Eu te ligo, disse Amélia, saindo do carro. Estarei esperando. Enquanto observava ir embora, Amélia sentiu que estava cometendo um erro terrível. Mas as palavras de Caroline plantou sementes de dúvida que ela não conseguia ignorar. Ela era extraordinária o suficiente para alguém como Ethan? Ou Caroline era? Certo que tudo isso era apenas uma bela ilusão que eventualmente se desfaria? Amanhã ela teria que decidir se deveria lutar por algo maravilhoso ou se proteger de um possível desgosto. Esta noite ela tentaria descobrir qual escolha doeria menos a longo prazo. Amélia passou o fim de semana analisando cada momento que teve compartilhado com Ethan, procurando sinais de que Caroline pudesse estar certa. Ela repetiu conversas, examinou gestos e questionou os motivos até que sua cabeça doeu de tanto pensar. No domingo à noite, ela não estava mais perto de resposta do que na quinta-feira à noite. A manhã de segunda-feira no trabalho foi diferente. Ethan foi profissional e educados quando seus caminhos se cruzaram, mas o calor entre eles havia desaparecido. Sua equipe percebeu a mudança, perguntando se tudo estava bem, e Amélia percebeu que sua confusão pessoal estava afetando seu desempenho profissional. Ela estava em seu escritório na noite de segunda-feira, tentando se perder em pesquisas de mercado quando sua assistente bateu na porta. A porta. Desculpe incomodá-lo, disse ela, mas tem alguém aqui para vê-lo. Ele diz que é o pai do Ethan. Amélia olhou para cima surpreso. Mande-o entrar. Thomas Mitchell era uma versão mais velha de seu filho, com cabelos prateados e a mesma olhos gentis. Mas havia algo formal em seu jeito que deixava Amélia nervosa. Senhorita Johnson, disse ele, estendendo a mão. Sou Thomas Mitchell. Obrigado por me atender sem hora marcada. Claro. Por favor, sente-se. Thomas acomodou-se na cadeira em frente à mesa dela e olhou ao redor do escritório com ar de aprovação. Ethan falou muito bem do seu trabalho, ele disse. Ele me disse que você trouxe uma nova perspectiva para o estratégia de marketing. Estou gostando do desafio. Tenho certeza que você também. É uma grande oportunidade para alguém na sua área. Posição. Havia algo em seu tom que lembrou Amélia, desconfortavelmente, de Caroline. O que posso fazer por você, senhor Mitchell? Eu entendo que você e meu filho se tornaram próximos. Estamos namorando. Sim, eu. Veja. E há quanto tempo você conhece o Ethan? Algumas semanas. Thomas assentiu como se isso confirma algo que ele já suspeitava. Senhorita Johnson, vou ser direto. Meu filho é um bom homem, mas tem uma tendência ser impulsivo, especialmente quando se trata de assuntos do coração. Não tenho certeza se entendi. Ele vê alguém em precisa e quer ajudar. É uma qualidade admirável, mas às vezes o leva a tomar decisões com base em emoção em vez de lógica. Amélia sentiu a raiva começando a crescer em seu peito. Você está insinuando que estou me aproveitando do seu filho? Estou insinuando que talvez esse relacionamento tenha mudado mais rápido do que seria sensato para qualquer um de vocês. Com todo respeito, Sr. Mitchell, isso é entre Ethan e eu. Thomas se inclinou para a frente. É mesmo? Quando as decisões pessoais do meu filho afetam seu julgamento empresarial, torna-se um assunto de família. O que você significa? Contratar alguém com quem ele está romanticamente envolvido cria complicações, conflitos de interesse, potenciais problemas legais.
Questões, questionamentos sobre favoritismo. As implicações de suas palavras atingiram Amélia como um golpe físico. Você acha que ele a contratou? Eu porque estamos namorando. Acho que ele te contratou muito rápido depois de te conhecer, e acho que os sentimentos dele podem ter turvou seu julgamento profissional. Isso não é verdade. Como você pode ter certeza? Você o conhece há menos de um mês. Amélia pensou na visita de Caroline, nas suas próprias dúvidas, na velocidade com que tudo aconteceu. Talvez Thomas estivesse certo. Talvez ela fosse o problema. O que você quer de mim? Perguntou ela. Quero que você considere se esta situação é justa para qualquer um de vocês. Ethan merece tomar decisões lúcidas sobre sua empresa e sua vida pessoal. Você merece construir uma carreira baseada em seus próprios méritos, não nos sentimentos românticos de alguém. Se eu concordo com você, talvez vocês possam considerar tirar um tempo separados. Permita que Ethan se concentre em seus negócios e permita-se buscar oportunidades onde suas vidas pessoais e profissionais não estejam tão entrelaçadas. Thomas se destacou. Levantou-se e ajeitou o casaco. Não estou pedindo que desapareça, senhorita Johnson. Estou apenas sugerindo que você se afaste um pouco. Pode ser benéfico para todos os envolvidos. Depois que ele saiu, Amélia sentou-se em seu escritório sentindo-se pior do que antes. Desde a visita de Caroline. Agora, não era só a ex-namorada de Ethan que questionava o relacionamento deles. Era a família dele. Ela ainda estava sentada lá uma hora depois, quando Ethan apareceu na porta. Minha assistente disse que meu pai estava. Eu contratei você porque você é talentoso e criativo e exatamente o que esta empresa precisa. Sim, eu me importo com você, mas isso é separado de suas habilidades profissionais. Como você pode ter certeza? Porque estou no mercado há tempo suficiente para. Sabe a diferença entre um bom funcionário e uma boa pessoa. Você é ambos. Mas seu pai tem razão. Sobre conflitos de interesse. Meu pai tem opiniões sobre tudo que faço. Ele acha que eu deveria administrar minha empresa da maneira que. Ele correu para se casar com alguém do nosso círculo social e viver uma vida que faça sentido no papel. Talvez ele não esteja errado. Ele está errado sobre você, sobre nós, sobre o que eu preciso. Ethan se inclinou para a frente. Amélia, eu sei que você está com medo. Eu sei que Caroline e meu pai fizeram você duvidar de tudo, mas não os deixe vencer. O que? Mas se eles estiverem certos? E se tudo isso for muito rápido e muito complicado? Então, vamos descobrir juntos. Mas não podemos resolver nada se você continuar se afastando. Amélia olhou para Ethan, para a sinceridade em seus olhos e a esperança em sua expressão. Ela pensou nas últimas semanas, em como ela tinha sido feliz, em como tudo tinha dado certo. Sentia antes que outras pessoas começassem a interferir. Não quero ser o motivo de você tomar decisões empresariais ruins. Ela disse, você não é. Você é a razão pela qual estou tomando melhores decisões sobre a empresa, sobre minha vida, sobre o que eu quero que meu futuro seja assim. Seu pai acha que sou apenas alguém que você está tentando resgatar. Meu pai não te conhece. Se ele fizesse isso, ele perceberia que é você quem está me resgatando. Amélia sentiu lágrimas arderem nos olhos. Estou tão confusa, Ethan. Todo mundo fica me dizendo que isso não é real, que não vai durar, que eu não sou a pessoa certa para você. O que você acha? Eu acho que nunca estive tão feliz como nestas últimas semanas. Acho que você me faz querer ser mais corajoso e mais forte. Acho que vale a pena lutar pelo que temos. Ethan sorriu pela primeira vez desde que entrou em seu escritório. Então vamos lutar por isso. E o seu pai? Sobre a Caroline? Vamos. Não me preocupe com eles. As únicas opiniões que importam são a sua e a minha. Amélia respirou fundo. Ok, vamos lutar. Para isso. Ethan se levantou e contornou a mesa até ela. Tem certeza? Tenho certeza. Estou cansado de deixar que os medos dos outros se tornem os meus medos. Ele a puxou para seus braços e pela primeira vez em dias, Amélia sentiu que podia respirar novamente. Chega de fugir, ele pediu. Chega de fugir, ela prometeu. Eles se abraçaram em seu escritório, cercados pelo trabalho que estavam construindo juntos. Amélia percebeu que
Às vezes, o maior risco era não arriscar no amor. Às vezes, o maior risco era deixar o medo te convencer a desistir. Algo lindo. As semanas seguintes pareceram um teste para tudo que Amélia e Ethan haviam prometido um ao outro. Caroline parecia aparecer em todos os lugares, no café que Amélia frequentava, em eventos de networking profissional, até mesmo em o supermercado perto do apartamento de Amélia. Cada encontro era breve, mas direto, projetado para plantar novas sementes de dúvida. Ainda brincando de casinha com Ethan, perguntou Caroline certa manhã, aparecendo ao lado de Amélia no balcão da farmácia. Quão domesticado ele é? Estamos felizes, Caroline. Amélia respondeu, determinados. Não deixar que a mulher a irrite novamente. A felicidade é temporária. A compatibilidade é para sempre. Pergunte a si mesmo. Se você realmente consegue se imaginar em galas de caridade e reuniões de diretoria pelos próximos 30 anos. Enquanto isso, Thomas Mitchell começou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com motivos comerciais legítimos, mas claramente mantendo de olho no relacionamento do filho. Ele foi educado com Amélia, mas distante, deixando claro que sua presença era notada e avaliada. Apesar da pressão externa, Amélia se dedicou ao trabalho com determinação renovada. Se as pessoas questionassem suas qualificações, ela provaria que estavam erradas por meio de resultados. A campanha de marketing que ela desenvolveu superou todas as expectativas. Alvo. Sua equipe garantiu parcerias com 3 grandes associações médicas, e o programa de testes beta foi superlotado na primeira semana de lançamento. O software que a empresa de Ethan havia desenvolvido estava ajudando pequenas consultórios médicos em 5 estados se comunicam de forma mais eficaz com seus pacientes. Isso é incrível, disse Ethan. Disse uma noite enquanto revisavam as últimas métricas. Eles estavam em seu escritório em casa, espalhados no chão com laptops e impressões ao redor deles. Estamos 6 semanas adiantado e o feedback tem sido esmagadoramente positivo. Seu produto é bom, disse Amélia, destacando estatísticas importantes. Era apenas uma questão de alcançar as pessoas certas com a mensagem certa. Nosso produto. Ethan corrigiu. Você tem sido tão importante para fazer esse trabalho quanto qualquer pessoa na equipe de desenvolvimento. Eles estavam juntos há 2 meses. Amélia estava começando a entender o que Ethan queria dizer sobre se sentir ele mesmo perto dela. O empresário de sucesso. A fachada caiu quando eles ficaram sozinhos, substituída por alguém que fazia piadas terríveis, queimava sanduíches de queijo grelhado. E ficou genuinamente entusiasmado com romances de mistério. Tenho uma coisa para te contar, disse Ethan, deixando seu laptop de lado. Algo bom ou algo preocupante? Eu acho que é bom, mas você pode decidir por si mesmo. Ele se aproximou dela. O tapete. Me ofereceram uma oportunidade de expandir a empresa. Isso é maravilhoso. Que tipo de expansão? Um consórcio de saúde na Califórnia quer licenciar nosso software para toda a sua rede. Estamos falando cerca de centenas de práticas, dezenas de milhares de pacientes. Amélia podia ver a excitação em seus olhos, mas havia algo mais lá também. Qual é o problema? Ela perguntou. Isso significaria mudar a sede para São Francisco. Melhor acesso aos clientes, mais oportunidades de crescimento, uma chance de realmente escalar o que estamos fazendo. Quando isso aconteceria? 6 meses. Talvez antes, se conseguirmos resolver a logística. Amélia sentiu a barriga apertar. E a sua vida aqui? Sua família? Minha família vai entender. Bom negócio. E nós? Ethan estendeu a mão para ela. Eu esperava que você viesse comigo para São Francisco. Aonde quer que isso nos leve, Amélia, eu sei que em breve sei que é uma grande decisão, mas não consigo imaginar fazer isso sem você. A magnitude do que ele estava pedindo a atingiu de repente. Ele não estava apenas convidando-a a se mudar. O país. Ele estava pedindo que ela construísse uma vida com ele. Ethan, estamos juntos há 2 meses. Eu sei, mas alguns coisas que você simplesmente sabe, independentemente do momento. E se eu não estiver pronto para algo tão grande? Então descobrimos. De outra forma, mas eu tive que perguntar. Amélia olhou ao redor de seu escritório em
Tem certeza sobre isso? Tenho certeza sobre nós. O resto, vamos descobrir à medida que avançamos. Como eles. Abraçados em seu escritório, Amélia percebeu que às vezes as decisões mais importantes não eram aquelas que você feito com a cabeça. Às vezes era preciso confiar no coração e dar um salto de fé. Ela estava pronta para pular. O anúncio da expansão da empresa para São Francisco deveria ter sido uma comemoração. Em vez disso, desencadeou uma série de eventos que testariam tudo que Amélia e Ethan haviam construído juntos. O primeiro sinal de problema veio durante uma reunião de equipe onde Ethan anunciou a mudança. Enquanto a maioria dos funcionários estava animada com a oportunidade, alguns expressaram preocupações sobre a velocidade da decisão e a logística da mudança. Isso parece repentino, disse Marcos, da equipe de desenvolvimento. Há 6 meses, estávamos focados na expansão regional. Agora estamos falando sobre se mudar para o outro lado do país. Boas oportunidades não esperam por um momento conveniente, respondeu Ethan. A parceria poderia multiplicar nosso impacto por 10. É verdade que nosso diretor de marketing receberá capital como parte da expansão? Perguntou outro funcionário. Amélia sentiu que todos os olhares na sala se voltaram para ela. Ela sabia disso. A oferta de Ethan acabaria se tornando pública, mas ela não esperava que acontecesse tão rápido. Isso é correto, disse Ethan com firmeza. Amélia foi fundamental para o nosso sucesso, e seu papel na expansão refletirá isso. Após a reunião, Amélia ouviu 2 funcionários conversando na sala de descanso. É bem conveniente, não? Você acha? Namorar o chefe e ser promovida ao mesmo tempo. Ouvi dizer que ela nem sequer fez entrevista para o cargo atual. Emprego. Acabei de ser contratada depois de conhecê-lo em um casamento. A palavra doeu porque ecoava os próprios medos de Amélia sobre como o relacionamento deles parecia estranho. Naquela noite, ela e Ethan estavam jantando em seu apartamento quando seu telefone tocou. O nome de Rebeca apareceu na tela. Eu deveria atender, disse Amélia. Ela está tentando falar comigo há dias. Amélia, finalmente, Rebeca disse quando atendeu, estou preocupada com você. Estou bem, só estou ocupado com o trabalho. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar com você. Ouvi do meu primo que você está se mudando para a Califórnia com Ethan, suspirou Amélia. Ela planejava contar a Rebeca sobre a mudança, mas a notícia se espalhou rapidamente em seu círculo social. Estamos nos mudando por motivos comerciais, disse Amélia. Negócios. Por quê? Amélia? Você está namorando esse homem há 2 meses e agora está se mudando para o outro lado do país com ele. Não é simples assim. Parece exatamente simples assim. Você conhece um cara rico no meu casamento. Ele te dá um emprego e agora você está seguindo ele até a Califórnia. O que você acha disso? Amélia olhou para Ethan, que fingia não estar ouvir, mas claramente ouvindo cada palavra. Parece que estou tomando decisões sobre minha própria vida. Amélia disse, ou como? Você está sendo manipulada por alguém que sabe exatamente como conseguir o que quer. Rebeca, já chega. É isso? Você já se perguntou por que um empresário de sucesso contrataria alguém sem experiência em seu setor? Perguntou-se por que ele está se movendo tão rápido com esse relacionamento? Estamos apaixonados, Rebeca. E você? Ou você é grata? O que não é a mesma coisa? A pergunta me tocou profundamente. Depois que Rebeca desligou, Amélia ficou olhando para ela. Telefone, sem apetite. Está tudo bem? Ethan perguntou gentilmente. Rebeca. Ela acha que estou cometendo um erro. Ela acha que você está me manipulando. O que você acha? Acho que todo mundo tem uma opinião sobre o nosso relacionamento, exceto nós. Ethan se moveu para sentar ao lado dela no sofá. Fale comigo. O que realmente está te incomodando? Você já se perguntou se estamos indo rápido demais? Há 2 meses, eu estava desempregado e solteiro. Agora estou me mudando para o outro lado do mundo. País para um homem que mal conheço. Você me conhece. Eu conheço. Eu sei que você faz boas panquecas e lê romances de mistério, mas eu sei quem você realmente é. Ethan ficou em silêncio por um longo momento.
O que você quer saber? Tudo. Seu verdadeiro. História, não apenas as partes que você escolheu compartilhar. Certo. Ethan respirou fundo. Meu pai construiu sua empresa a partir. Nada e isso o tornou rico, mas miserável. Ele trabalhava 18 horas por dia e perdeu a maior parte da minha infância. Quando comecei minha própria empresa, jurei que faria as coisas de forma diferente. Mas o sucesso tem suas próprias pressões. Sempre há pessoas que querem algo de você, que veem você como uma oportunidade e não como uma pessoa. Como Caroline. Caroline era atraída pelo meu estilo de vida, não por mim. Ela queria status e dinheiro, mas não tinha interesse na pessoa por trás. Tudo. Como você sabe que eu sou diferente? Porque você nunca me pediu nada. Você conquistou tudo o que eu dado a você, e você questiona se merece, mesmo quando obviamente merece. Talvez seja apenas outro tipo de manipulação, fazendo você se sentir bem consigo mesmo, para que você me dê mais. Ethan pareceu magoado. É isso que você pensa? Eu não sei mais o que pensar. Todo mundo fica me dizendo que isso é bom demais para ser verdade. E se for só bom? E se às vezes as pessoas se encontrassem, se conectassem e construíssem algo bonito juntas, sem segundas intenções ou intenções ocultas? E se isso não acontecer? Último. E se chegarmos à Califórnia e percebermos que não nos conhecemos de verdade? Então lidaremos com isso. Mas Amélia, nós não podemos viver nossas vidas com base nos piores cenários. Naquela noite, Amélia ficou acordada pensando em tudo que Rebecca tinha. Disse. Ela estava sendo ingênua? Ela estava tão grata pela atenção de Ethan que estava confundindo gratidão com amor? A manhã seguinte trouxe respostas para as quais ela não estava preparada. Thomas Mitchell estava esperando no saguão quando ela chegou. Trabalho, e sua expressão estava mais sombria do que o normal. Senhorita Johnson, preciso falar com a senhora em particular. Sobre o quê? Sobre seu histórico profissional. Especificamente, sobre por que você realmente deixou seu último emprego. Amélia ficou apavorada. Eu te disse cortes no orçamento. De acordo com minha pesquisa, você foi demitido por violar política da empresa. Algo sobre acesso não autorizado a arquivos de clientes e compartilhamento de informações confidenciais com concorrentes. Isso não é verdade, não é? Porque eu tenho documentação que sugere o contrário. Thomas pegou uma pasta e entregou a ela. Dentro havia cópias de seus registros de emprego, incluindo uma carta de demissão que ela nunca tinha visto antes. Isso é impossível, disse Amélia, examinando os documentos. Eu nunca violou nenhuma política. Talvez não, mas esses documentos existem e eles pintaram um quadro muito diferente da sua partida do que aquele que você compartilhou com meu filho. As mãos de Amélia tremiam enquanto ela leu as evidências fabricadas. Alguém fez de tudo para fazê-la parecer desonesta e incompetente. Quem te deu isso? Ela perguntou. Alguém que se importa com o bem-estar do meu filho e com o futuro da empresa dele. Caroline. Thomas não negou. A fonte é menos importante que o conteúdo. Você pode explicar isso? Discrepâncias? São mentiras. Tudo isso. Você pode provar isso? Amélia percebeu com horror crescente de que ela não conseguia. Seu ex-chefe teve o cuidado de documentar tudo de uma forma que protegesse-a. Documentos fabricados e tentando descobrir como lutar contra um inimigo que estava disposto a mentir. Cada vez que ela olhava para a carta de rescisão da forja, ela sentia raiva e desamparo em igual medida. Ela ainda estava sentada lá quando Ethan bateu em sua porta às 7 horas que noite. Você perdeu nossa reserva para o jantar, disse ele, com preocupação evidente na voz. Está tudo bem? Por um momento, Amélia considerou guardar tudo para si. Talvez ela pudesse investigar discretamente e provar. Documentos eram falsos antes que alguém os visse. Mas olhando para o rosto confiante de Ethan, ela percebeu que segredos só pioraria as coisas. Seu pai veio me ver esta manhã, disse ela. Ele trouxe alguns documentos sobre minha histórico profissional. A expressão de Ethan ficou sombria. Que tipo de documentos? Amélia entregou-lhe a pasta. Alguém tem se esforçado muito para me fazer parecer desonesto e incompetente. Ethan leu.
folheando os papéis, com a testa franzida a cada página. Eles afirmam que você foi demitido por compartilhar informações confidenciais de clientes. Informações, o que nunca aconteceu. Saí por causa de cortes no orçamento. Exatamente como eu te disse. Eu acredito em você. Apenas. Assim. Assim mesmo. Ethan colocou a pasta de lado e foi sentar-se ao lado dela. Amélia, eu trabalho com você há meses. Vi sua integridade, sua ética de trabalho, sua dedicação. Esses documentos não mudam o que eu sei sobre você, mas parecem oficiais. Alguém pode usá-los para destruir a reputação da sua empresa. Deixe-os tentar. Eu vou lutar. Qualquer um que venha atrás de você com mentiras. Amélia sentiu lágrimas de alívio e gratidão brotarem em seus olhos. Caroline. Deve ter pago alguém para criá-los. Seu pai não fabricaria evidências ele mesmo, mas as usaria se alguém entregou a ele. Provavelmente. A questão é, o que fazemos a respeito? Nós lutamos. Voltar, disse Amélia, surpresa com a determinação em sua própria voz. Estou cansada de deixar as pessoas atacarem nossos relacionamento enquanto tentamos ficar acima da briga. O que você tinha em mente? Quero ligar para meu ex-chefe, conseguir uma declaração sobre o que realmente aconteceu. Depois, quero descobrir quem criou esses documentos falsos e expô-los. Ethan sorriu. Adoro quando você fica feroz. Cansei de ser a vítima dessa história. Eles passaram os próximos 2 horas fazendo ligações e enviando e-mails. O ex-chefe de Amélia inicialmente relutou em se envolver, mas, quando ela explicou que alguém estava usando documentos falsos da empresa para atacá-la, ele concordou em fornecer uma declaração por escrito. Declaração sobre sua saída. Cortes no orçamento. Ele confirmou em um e-mail enviado em menos de 1 hora. Amélia Johnson estava. Nunca foi demitida por justa causa e nunca acessou arquivos de clientes de forma inadequada. Sua saída foi inteiramente devido a restrições financeiras. Ethan usou suas conexões comerciais para rastrear os documentos falsos até sua origem. Levou várias ligações e um favor de um investigador particular, mas por volta das 22 horas daquela noite, eles tiveram sua resposta. Caroline contratou empresa especializada em criar registros de emprego falsos, disse Ethan, desligando sua última ligação. Aparentemente, é mais comum do que você imagina em casos de sabotagem corporativa. Temos provas o suficiente para deixá-la muito desconfortável se ela tentar usar esses documentos novamente. E o seu pai? Eu cuido dele. Na manhã seguinte, Ethan solicitou uma reunião com Thomas na sala de conferências. Amélia juntou-se a eles, carregando uma pasta com suas próprias evidências. Eu presumo que se trate dos documentos que mostrei à senhorita Johnson ontem, disse Thomas enquanto se sentavam. É sobre mentiras que alguém anda espalhando para te manipular, respondeu Ethan. Pai, você foi enganado. Ele entregou a Thomas declaração de emprego do ex-chefe de Amélia, juntamente com o relatório do investigador particular sobre a falsificação. Documentos. Thomas leu tudo com atenção, sua expressão ficando mais séria a cada página. A Caroline fez isso? Perguntou ele finalmente. A Caroline pagou profissionais para fazer isso, corrigiu Ethan. Ela está fazendo uma campanha para destruir a reputação de Amélia e nosso relacionamento. Eu não tinha ideia. Eu sei que você não sabia, mas eu preciso. Para você entender algo. Amélia não vai a lugar nenhum. Ela é minha parceira nos negócios e na vida, e qualquer pessoa que ataca ela está me atacando. Thomas olhou para Amélia com o que poderia ser o começo de respeito. Eu te devo um pedido de desculpas, senhorita Johnson. Eu estava preocupado com o bem-estar do meu filho, mas permiti que essa preocupação obscurecesse minha julgamento. Eu entendo, disse Amélia. Você estava protegendo sua família. Mesmo assim, eu deveria ter investigado mais a fundo antes de lhe entregar esses documentos. O importante é que a verdade seja revelada. Agora, disse Ethan, o que você vai fazer com a Caroline? Vamos dar a ela uma escolha. Amélia disse, ela pode desaparecer discretamente ou podemos tornar pública a fabricação de evidências dela. Naquela tarde, Ethan e Amélia encontraram Caroline em seu escritório no centro da cidade.
Ela estava tão composta como sempre, mas havia algo frágil em seu sorriso quando ela os vi juntos. Ethan, que surpresa! E Amélia, como você está se adaptando ao seu novo papel? Sabemos. O que você fez, disse Ethan sem preâmbulos. Os documentos falsos, os registros de emprego falsificados. Temos provas. A compostura de Caroline vacilou por um instante antes de voltar ao normal. Não faço ideia do que você está falando. Temos o relatório dos investigadores particulares. Amélia disse, sabemos qual empresa que você contratou e quanto você pagou a eles. Mesmo que isso fosse verdade, não é ilegal verificar o emprego de alguém. História. É ilegal fabricar evidências e usá-las para prejudicar a reputação de alguém, disse Ethan. Chama-se difamação, e isso acarreta penalidades civis e criminais. Caroline recostou-se na cadeira, finalmente entendendo que ela tinha sido pega. O que você quer? Ela perguntou. Queremos que você pare, disse Amélia. Chega de visita surpresa. Chega de mentiras, chega de tentativas de sabotar nosso relacionamento. E se eu recusar, amanhã de manhã estarei fazendo algumas ligações muito interessantes para seus clientes e contatos profissionais. Ethan disse, eu me pergunto como eles se sentirão ao trabalhar com alguém que fabrica evidências. Caroline olhou para eles por um longo momento, claramente pesando suas opções. Tudo bem, disse ela finalmente. Você venceu. Vou te deixar em paz. Boa escolha, disse Ethan. De pé. Porque se você chegar perto da Amélia novamente, vou garantir que todos nesta indústria saibam exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Ao saírem do escritório de Caroline, Amélia se sentiu mais leve do que em semanas. Acabou? Ela perguntou. Acabou, confirmou Ethan. Agora podemos. Focamos nas coisas importantes, como nos mudar para a Califórnia. Como construir uma vida juntos. 6 meses depois, Amélia. Estavam na janela de seu novo escritório em São Francisco, observando a neblina matinal passar sobre a Bahia. A expansão tiveram ainda mais sucesso do que esperavam com clientes em todos os estados ocidentais e interesse da saúde. Sistemas de saúde em todo o país. Admirando a vista, Ethan perguntou, juntando-se a ela na janela, admirando tudo. Amélia respondeu. Há 1 ano, eu estava sentada sozinha em um casamento, sentindo pena de mim mesma. Agora olhe para nós. Perceber que às vezes os contos de fadas se tornam realidade. Seu sorriso era radiante quando ele se ajoelhou em seu escritório, com vista para a Baía de São Francisco. Amélia Johnson, ele disse, quer se casar comigo? Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim para tudo. Sim para você. Sim para nós. Sim para o que vier a seguir. Enquanto ele colocava o anel em seu dedo, Amélia. Pensei na mulher que se sentou sozinha no casamento de Rebeca, convencida de que o amor não era para ela. Que mulher jamais poderia imaginar que o sussurro de um estranho mudaria tudo. Mas às vezes o mais belas histórias de amor começam com alguém que escolhe arriscar na esperança em vez do medo. E às vezes, quando você é corajoso o suficiente para dizer sim ao inesperado, você descobre que nunca foi feito para ficar sozinho, afinal. Fomos feitos para encontrar a pessoa que sussurraria, agiria como se você fosse meu e então passaria a vida inteira tornando isso realidade. O que acontece quando corações solitários colidem no pior momento possível? Você já se perguntou se uma conversa pudesse mudar sua vida inteira? Não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários sobre se o amor à primeira vista, a visão é real ou apenas um belo mito. Esta história prova que às vezes as pessoas que nos salvam são aquelas que menos prezamos. Esperar.